Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta sexta-feira, dia 30 de abril de 2021. E ontem, com muita pompa, circunstância e alegria, a Valor Econômico da Rede Globo deu a seguinte notícia: um debate nesta quinta-feira no Parlamento Europeu sobre a crise do Covid-19 na América Latina e violação dos direitos humanos, resultou numa saraivada de duras críticas ao presidente Jair Bolsonaro, acusado de ser o principal responsável pela tragédia no Brasil. Deputados que participaram do debate conclamaram a União Europeia a aumentar a cooperação com a América Latina em geral, não apenas na compra e distribuição de vacinas, mas também no combate à desinformação sobre o vírus. A condenação foi geral ao negacionismo promovido e praticado pelo presidente brasileiro. Abre aspas. Com a gestão criminosa de Bolsonaro, ele, em vez de fazer guerra ao vírus, faz guerra contra a ciência, acusou o deputado espanhol Miguel Urbán Crespo, da esquerda europeia. Para o deputado, presidente brasileiro fez necropolítica e lesa humanidade, acrescentando que Bolsonaro não é apenas um perigo para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Então, parece que na Europa está tudo certo, o vírus foi completamente controlado por boas administrações esquerdistas, inclusive ou principalmente na Espanha. Só que não. A Espanha, por exemplo, está com um déficit gigantesco de vacinas. Na Itália, todo mundo sabe, houve um morticínio de velhinhos. Desde o começo da pandemia. Quem não lembra disso? Pois é, a Alemanha tem também sérios problemas, principalmente em relação às vacinas. Mas acontece que a esquerda é internacional. Quando nós vemos um esquerdista aqui, como por exemplo o senador Humberto Costa, temos a certeza que ele é a réplica fiel de outros esquerdistas espalhados pelo mundo. O detalhe nessa história é que a esquerda é muito unida. O discurso que se levanta contra um governante em qualquer lugar do mundo é usado para atacar outro governante em qualquer outro lugar do mundo da mesma forma. E os governantes atacados são sempre aqueles que não compactuam com a corrupção, por exemplo. São geralmente tidos como governantes de direita. Daí porque o esquerdismo da União Europeia levanta-se contra Bolsonaro como se o Brasil fosse o único país a ter problemas em relação ao Covid-19. Para eles parece só o Brasil tem problemas em relação ao vírus. Assim também é a questão ambiental. O Brasil hoje frequenta uma lista de países indigestos para o comércio internacional, uns dizem até um país pária, por conta do descaso com as questões climáticas e de meio ambiente. Pois é. Mas vejam, por exemplo, que interessante esta matéria publicada ontem pela Reuters, replicada ontem pela Reuters, que não teve muita repercussão na mídia internacional. Um tanque subterrâneo com lixo nuclear no estado de Washington, datado da Segunda Guerra Mundial, parece ter um vazamento e estar derramando líquido contaminado no solo. Isso quem alertou foi o Departamento de Energia dos Estados Unidos. O tanque, denominado B-109, foi construído durante o projeto Manhattan e recebeu resíduos da produção de plutônio para armas nucleares na reserva nuclear de Hanford entre 1946, depois da Segunda Guerra, e 1976, ou seja, por 30 anos. Estima-se que contenha cerca de 465 mil litros de líquido radioativo. Este tanque é o segundo a dar problemas. São 149 tanques na área e este é o segundo a
apresentar vazamento. Acredita-se que este tanque está já há uns bons anos, desde 2013, apresentando queda no seu nível. Os primeiros problemas foram descobertos em 2013, embora as autoridades suspeitem que possa haver muitos outros tanques com o mesmo problema na área. Já o Departamento de Ecologia de Washington e a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos foram notificados ontem que o tanque B-109 pode ter um sério vazamento. Os primeiros relatos de falha datam de março de 2019, quando parecia haver uma pequena queda no nível de resíduos líquidos armazenados no tanque. As verificações mensais subsequentes mostraram que o nível manteve-se estável até julho de 2020, quando outra queda foi detectada e uma investigação nova aconteceu. A esse respeito, diz o porta-voz do Departamento de Energia dos Estados Unidos, a poluição na área não é nova e as ações de mitigação vêm sendo implementadas há décadas para proteger os trabalhadores, o público e o meio ambiente. Não há aumento de riscos à saúde ou segurança para as pessoas em Hanford, disse o porta-voz do Departamento de Energia. As autoridades explicaram ainda que o tanque anteriormente era esvaziado de líquidos extraíveis, deixando uma pequena quantidade de resíduos em seu interior e que os sistemas da área eliminam os poluentes que podem atingir o lençol freático. Você acredita nisso? Bem, se você vive nos Estados Unidos, certamente acreditará, porque esses seríssimos problemas não repercutem como, por exemplo, poderia acontecer no Brasil. Já imaginaram se um tanque com produtos radioativos vazasse durante o governo Bolsonaro? O grau de histeria hoje na mídia mundial? Pois é, mas parece esta informação, quando acontece em qualquer outro país, é irrelevante. Hanford produziu cerca de 2/3 do plutônio para o arsenal nuclear dos Estados Unidos, incluindo a bomba lançada em Nagasaki, no Japão, e agora é o local de lixo radioativo mais contaminado do país. Trabalhos de limpeza multimilionários foram realizados na área por vários anos e parece não tiveram o efeito desejado. Sobre as consequências desse vazamento, que é gravíssimo, certamente não teremos conhecimento, porque, como disse, Bolsonaro não está diretamente envolvido. Não está diretamente envolvido, mas quem sabe amanhã depois alguém lá da Europa, por exemplo, o ligue ao caso, não é de duvidar. Por falar em Bolsonaro, ontem Bolsonaro falou pesado na sua live. Pesado, porém, correto e perfeito. Ele disse: se continuar a política do lockdown igual ao prefeito lá de Araraquara, o petista lá, do fique em casa, fique em casa, fique em casa, vai levar a cidade à miséria. Ninguém tem dúvida que destruiu empregos, ninguém tem dúvida que acabaram com a renda. Algum sindicalista algum sindicalista defendeu esses que perderam o emprego, que perderam a renda? Algum petista governador, petista prefeito ficou preocupado com o empobrecimento da população? Não, porque uma população na miséria é uma população que vai começar a depender cada vez mais do Estado. Você sabe o que é isso. E a tendência é dar um voto para quem dá muleta para ele. Foi um comentário perfeito, irretocável. Claro que a esquerda não assume a sua responsabilidade. Por falar em perda de renda, por falar em empobrecimento, lockdowns e administrações de esquerda, a mídia, que sempre colaborou com o Fique em Casa, agora está dando uma matéria atrás da outra, quase que num tom de tristeza, entre aspas,
sobre os pequenos negócios que fecharam as portas, como bares e restaurantes, por exemplo. Agora não passa um dia sem que veículos como Valor Econômico, Folha de São Paulo, por exemplo, relatem os fechamentos, os comércios falidos, os restaurantes, bares, lojas que tiveram que fechar as portas e já não voltarão mais. Pois é, parece um grande deboche. Eles incentivaram o fechamento e agora relatam o problema econômico para, claro, colá-lo em Bolsonaro. Até disso Bolsonaro será acusado. O problema da economia foi por conta da má gestão do Covidão. É o país que nós vivemos, o país da pura hipocrisia. Por falar em hipocrisia, outra notícia interessante lá dos Estados Unidos. Lobos estão tendo um impacto prejudicial real sobre a vida selvagem, diz uma matéria publicada na Renova Mídia. A Câmara de Idaho, nos Estados Unidos, aprovou na última terça-feira uma legislação que permite ao Estado expandir métodos para matar lobos selvagens. A população de lobos hoje é enorme. Estima-se que existam hoje no estado 1.500 lobos. E a redução, segundo o informativo, visa baixar a população para apenas 150 animais. O objetivo da medida é aliviar os ataques dos lobos ao gado, ovelhas e outros animais. Já imaginaram se Bolsonaro aqui desse, por exemplo, esta sugestão? Existe no Sul um gravíssimo problema da população de capivaras. Pois é, vamos comparar aí, mal comparando, claro, as capivaras destroem plantações, é verdade. Imaginaram se Bolsonaro sugerisse, por exemplo, baixar a população das capivaras? Pois é. Ou então, quem sabe, das girafas da Amazônia, não é mesmo? Bem, por falar em girafas da Amazônia, essas já foram extintas, claro, por culpa de Bolsonaro. Temos mais alguma notícia aqui interessante? Sim, muita gente reclamando da carta ou da nota do Clube Militar de ontem. Tudo porque a nota terminava dizendo: acovardados são aqueles que, não satisfeitos com a facada, querem sangrar o presidente eleito até a morte. E também, acovardados são os que defendem a liberdade de expressão, desde que o dito seja favorável à ideologia destrutiva que pregam. Mas pior, e aqui vem o problema da grita, acovardada é a população que aceita o cerceamento de suas liberdades pétreas passivamente. Bem, aí, quando fala da responsabilidade da população, não. Aí começa a gritaria. A população não tem culpa porque não é covarde. Bem, é preciso lembrar o seguinte: no Brasil acontecem coisas como, por exemplo, reuniões em câmaras municipais nas madrugadas para aumento de salário de vereadores. Isso é uma praxe no Brasil. Alguém já viu a população concentrar-se na frente das assembleias legislativas, por exemplo, das câmaras dos vereadores, por exemplo, para impedir o aumento, muitas vezes desproporcional, de salários de vossas excelências? Não. Alguém, por exemplo, já viu a população se concentrando, parando a cidade para se concentrar na frente de um palácio cujo governador trata o povo com leis iníquas? É claro que não. Nós vemos muita concentração no Brasil em dias de festa, por exemplo, em feriados, por exemplo, sobretudo quando essas festas se relacionam com carnaval, com futebol ou parada gay. Mas o povo brasileiro é incapaz de se fazer ouvir em questões que lhe dizem respeito diretamente. E aí,
coloca-se tudo nas costas do presidente. E foi por conta disso, claro, que a nota do clube militar incluía o povo, a responsabilidade do povo também pelo cerceamento de sua liberdade. Ninguém nunca viu no Brasil o eleitor pedir o recall do seu eleito. Por quê? Porque o brasileiro costuma divorciar-se da sua responsabilidade. Uma vez exercido o direito do voto, não se toca mais no assunto. E muitos brasileiros sequer lembram em quem votaram nas últimas eleições, exceto na majoritária, claro. Mas aí vem o problema. Nós colocamos um monte de tranqueira no Congresso para atrapalhar as nossas vidas e jamais nos responsabilizamos por tal ato. Bem, a nota é dura, sim, contra nós mesmos, mas um dia teremos que fazer o meia-culpa. Um dia teremos que sair da eterna adolescência. Claro, será difícil, porque para isso precisaremos, por exemplo, desligar o Big Brother. E fazer um exame de consciência, o que é muito difícil. Mais difícil ainda será desligar o Big Brother e reivindicar os direitos em praça pública, por exemplo, coisa que o brasileiro é praticamente incapaz de fazer, a não ser num feriado, um passeio festivo com o cachorrinho, a vovó, o vovô, naquilo que costumamos chamar de festa da democracia. Algo parecido ao que aconteceu na Bolívia, jamais veremos aqui no Brasil, porque na Bolívia, é bom lembrar, o povo derrubou o cocaleiro Evo Morales porque não saiu das ruas por muitos e muitos dias. Talvez a nota seja apenas por isso. Para terminar, o presidente Bolsonaro diz que não está preocupado com a CPI. Ele tem razão, não devemos dar atenção nem crédito a essa CPI, porque ela não tem. E por outro lado, Bolsonaro está tranquilo também porque nada deve. Mais uma razão para nós simplesmente ignorarmos um trabalho sem o menor sentido. Aliás, trabalho entre aspas, sem sentido, porém muito caro aos cofres públicos. Por enquanto é isso, depois eu volto. Até.